Estamos aqui hoje para mais um Rotary em Ação em Montenegro com o nosso amigo, o Rogério. Como vocês sabem, eu sempre trago os nossos parceiros de servir aqui, né? Nossos companheiros rotários aí, alguns já companheiros, outros no perfil. Então, hoje a conversa vai ser com o Rogério. Eu vou antecipar aí alguma coisa do currículo do Rogério e ele vai, na sequência, tá apresentando a pessoa Rogério para nós, para o nosso público, né? Mas a gente está dando continuidade nas entrevistas que têm relação com as enchentes. Então, para o nosso público começar, quem é o Rogério? Primeiro, boa noite, Tita. Boa noite. Boa noite a todo, né, o público da TV Mon. Eu sou montenegrino, nascido e fugido de Montenegro aos 21 anos. Eu fui embora para a Serra Gaúcha, fiquei por volta de 19 anos fora da cidade. Retornei no ano de 2017 e no período que eu fiquei fora, então, eu tive a minha formação, minha graduação em licenciatura, né, em letras da língua portuguesa, literatura da língua portuguesa. Tenho algumas pós-graduações ali nesse período, desde a formatura até então. E atualmente sou vice-diretor da Escola Dr. Paulo Ribeiro Campos, o Polivalente, né? Também sou orientador educacional da escola e tenho algumas turmas também em sala de aula e estou lá com os meus fofuchos do terceiro ano. Nossa, eu não sabia que era letras e eu dele falar errado. Não, sempre conceito linguístico aqui, né, Tita? Se eu compreender o que tu fala, tá ótimo. A comunicação em primeiro lugar, né? Se estabeleceu comunicação, está perfeito. Perfeito, mas é bom falar corretamente. A gente procura, né? A gente que fizemos 7 cadeiras de português, que eu sou formada em comunicação, não sou da pedagogia, mas sou da comunicação, precisa. Então, o Rogério andou fugido e voltou para Montenegro, né, Rogério? Sim. O nosso público já está com um conhecimento, porque a Diri Rô veio aqui, porque eu já estou íntima da escola, né? Acabei de vir de lá. E a gente tem feito esse trabalho, né? Essa parceria, nos servir através de algumas doações, né? Esse acolhimento que nós, rotarianos, hoje podemos dar foi com o acolhimento de bens, né? Alguns colchões, alimentos, roupas, água que a gente recebeu e está transferindo para as pessoas que foram impactadas pela enchente. Mas a gente vem conversando bastante, né, Rogério, em função dessa organização com o Rogério, com a Lucia do JB, né, a Estela, enfim, vários professores, né, o professor Medeiros, que é nosso presidente, que a gente tem uma preocupação que a gente percebe na escola, que é qual é o impacto da pandemia nas crianças. Eu queria que, como professor, orientador pedagógico e nosso parceiro aí nesse projeto, né, de acolhimento, qual é o impacto que vocês, mesmo neste curto prazo, já conseguem perceber? E depois a gente fala do longo prazo também. O que acontece? A gente tem em torno de 700 alunos na escola, né? Mais ou menos essa quantidade. Desde ensino fundamental, né? 8º e 9º ano, no turno da tarde, até curso técnico contábil no turno da noite. Então, são faixas etárias diferentes e isso torna o nosso público extremamente heterogêneo, né? Nós não conseguimos mensurar com uma exatidão porque nós estamos lidando com indivíduos. Então, são em torno de 700 indivíduos, cada um com uma bagagem, com uma história de vida, cada um com um temperamento, né, que vai absorver, vai lidar com essa situação de uma maneira totalmente diferente. E a gente tem que estar lá para os 700, individualmente. Então, eu tenho que pegar o meu aluno lá do 8º ano, né, que tem entre 13 e 14 anos, que vai enxergar toda essa situação de uma forma. Daqui a pouco eu tenho uma aluna lá no meu curso técnico, formando já esse ano, ela tem mais de 50 anos de idade, porque nós temos alunos também nessa faixa etária, para o curso técnico.
né? Então, assim, essas experiências, essas histórias de vida vão enxergar toda a situação de uma forma diferente. Então, assim, eu sempre digo que é como a gente vai tendo os nossos braços. Quem é do Rotary sabe como é que isso funciona, né? Precisa ter braços, tentáculos, né, que vão... Muitos! Então, para nós da direção, nós temos que fazer um trabalho com os nossos professores. Estes professores, como convivem no dia a dia com o aluno, eles conseguem fazer um diagnóstico muito mais profundo. Então, o nosso trabalho, como é que funciona? Nós acolhemos os professores, nós orientamos os professores, esses professores nos passam as realidades, e aí, como eu volto a dizer, individuais, né? E aí nós vamos... Como eu trabalho com orientação educacional, eu posso chamar esse aluno, né? O aluno que de repente está mais abalado, aquele aluno que sentiu um pouco mais. E, como eu disse, cada um sente de uma forma diferente, né? Tu vai ter ali 2 alunos que foram atingidos pela enchente, e esses 2 alunos vão lidar de maneira diferente com a situação. Tu tem 2 alunos que não foram atingidos pela enchente, e também vão lidar de forma diferente. E aqui eu estou reduzindo a um universo de 2 e 2, né? Mas eu poderia expandir isso aqui para uma quantidade muito maior, e tu ainda assim teria dezenas de realidades, de visões diferentes entre eles, né? E tu falasses uma coisa que eu, na entrevista que eu fiz com a diretora Rô, eu não lembro de tê-la questionado. Quantos professores a gente tem lá na escola? Tu viu que eu já tô... A gente tem na escola, pessoal, já tô me a Tita é achando. praticamente nossa, deixa bem claro, né? Se a Tita um dia foi de outra escola... Vai dar briga. Já, não, Ixi, já... Não fala pra Cleia no Delfino ali que vai dar B.O. Guerra declarada. Hoje... Aproximadamente. 35, 36 professores. E tu comentou uma coisa que a gente não percebe do lado de fora. Tu lembra que todo o meu discurso sempre foi voltado para o aluno. Sim. Tu deve ter, como orientador, também Sempre. tem essa percepção, né? Eu sempre me preocupei com o aluno. Poucas vezes eu me preocupei com os professores. Em dado momento eu perguntei para a Rosângela, eu disse, diretora, não tivemos professores e funcionários atingidos, né? Tivemos. E esse acolhimento aí, vocês têm uma estrutura que está... Quem está atendendo os professores é o orientador pedagógico também, ou a gente tem uma outra estrutura? É que eu não conheço muito bem a realidade das outras escolas, né? Mas eu posso falar do Polivalente porque eu sou ex-aluno do Polivalente. Eu estudei lá desde a antiga 5ª série, né? Fiz todo o meu Fundamental 2, fiz todo o meu ensino médio, fiz o curso técnico, eu sou técnico contábil, acredite, um professor de língua portuguesa, eu sou técnico contábil por formação, né? De números a letras. Nunca atuei, porque eu descobri no final do curso que não era minha área. Mas assim, a escola, o Polivalente tem uma coisa, e eu posso te falar como aluno e como professor, que é uma coisa, eu não sei explicar exatamente. É mágico. Posso me atropelar aqui? Por favor. É mágico, né? Assim, só para ser muito rápido, quando eu ainda estava morando lá na Serra Gaúcha, e aí um dia eu vim visitar Montenegro e eu decidi que o ônibus que eu deveria descer lá na chácara dos meus pais, eu ia descer um pouco antes, eu desci na frente do Polivalente. E naquele dia eu desci e eu percebi que o portão estava aberto e eu entrei. Depois de muitos anos que eu não entrava na escola. Eu me emocionei entrando na escola. Eu me vi nos lugares onde eu costumava sentar, com as pessoas que eu costumava conversar. Então, quem é da família Polivalente não precisa ter uma função, tu entende? Não precisa, a gente se acolhe. Desde o meu colega que perdeu a irmã há poucos tempos atrás, aí, nós fomos até a localidade onde ela estava sendo velada e lá nós pudemos abraçar o nosso colega. Então, eu me sinto amado dentro da família Polivalente. E eu assim, eu posso dizer que eu amo os meus colegas, né? O convívio é muito impressionante. Eu já trabalhei, né, em outra cidade que eu morei, como professor eu trabalhei, tive ótimas experiências, mas não sei se porque eu sou cria do Polivalente,
É filhinho da casa. Né, sou filho da casa ali, eu não sei se por isso, mas assim, então, mesmo que o Estado nos dissesse, esta é a função do supervisor, do coordenador pedagógico, do orientador, ainda que ele dissesse isso, todos os colegas iam se abraçar. Esse convívio, né, Rogério? Eu mesmo como rotariana, não tinha nessa escala. Eu tive esse convívio no poder público, quando eu estava na ONU, acolhendo os venezuelanos. Então, eu tive o convívio dentro de outra estrutura. E hoje, só que ela é uma estrutura muito segmentada e logisticamente também segmentada, né? Então eu estive mais dentro da Secretaria de Ação Social, né? Que hoje é SMARRAD, tá, essas siglas aí, né? Mas faz ação social e habitação. E na saúde, na época, né? Então também foi um convívio muito gostoso, mas de escola foi o meu primeiro convívio maior, assim. E já se apaixonou pelo polivalente. Apaixonada. Como não amar? E ver, assim, uma coisa que, como tu disseste, esse acolhimento, né, Rogério? Eu comentei no outro dia com a diretora Rosângela. Era marido de professora de Lava Jato na mão, depois que as pessoas saíram de lá, os animais, né? O JB, que é nosso colega de bancada aqui, que é o João Batista Hofmeister, nós chamamos ele de JB lá na escola. Só conheço como JB. O marido, que é o marido da moça que faz a nossa merenda lá, né? Sim. A nossa cozinheira. É o nosso marido já, né? Então, assim, ó, e são brincadeiras saudáveis, com muito respeito. A gente ficou brincando lá, é o nosso marido, o João Batista, tu não limpou ali naquele cantinho. A gente tem essa liberdade, e todo mundo carregando caixa, e todo mundo separando alimento. A moça da limpeza, assim, sabe, toda cuidadosa com a gente. Então, assim, todo o circo. E é contagiante, Tita. E pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, é contagiante. Só quem esteve lá nesse período onde nós abrigamos, né, moradores do bairro Tanac, do bairro Municipal, do bairro Industrial, nesse período em que nós estávamos abrigando as pessoas, é impressionante. Os voluntários chegavam e eram contagiados. Eu não sei te explicar. Né? Tinha professor de outra escola lá ajudando o dia que eu cheguei, o Amaral. Tinha ex-alunos. Tinha ex-alunos, eu fiquei encantada. E quando souberam que o polivalente estava, né, tinha se colocado à disposição para receber os desabrigados, esses ex-alunos nos procuraram. Para voluntariar. Assim, ninguém mandou. E eles se sentiram em casa, tu entende? Quando eu falo desse aspecto da escola, dessa família que o polivalente representa, é como se eles nunca tivessem saído. O JB, quando vai lá, o JB ele tem praticamente cadeira cativa no polivalente, né? A gente abusa dele, né? Botou ele lá lavar o chão. Não, mas ele estava lá com o Lava Jato lavando. Eu lembro feliz. Sim, eu lembro que neste dia, quando eu cheguei, ele e a Lucia, a esposa, né, do JB, a nossa secretária, estavam lavando as salas, e tinha algumas salas que tinha que tirar as classes ainda, e as cadeiras, né? Então eu fui antecipando, fui tirando as classes e as cadeiras para que eles pudessem vir. Então ninguém precisou mandar, não precisou de um... Tu entende? Eu acho era uma avalanche de pessoas querendo fazer. E isso, quando o aluno viu, eu não precisei dizer, vem cá meu aluno, vem sentir o meu abraço, meu carinho, vem cá que eu vou te acolher. Ele se sentiu acolhido no momento em que ele soube, que ele percebeu que lá estavam os professores lavando o chão, cozinhando. Preparando para que todos estivessem acolhidos. Não só os que tiveram impacto da enchente, como também o da escola em si, né? Sim, e foi durante o período e depois também. Porque nós assim que as pessoas desabrigadas saíram, voltaram para suas casas, teve também todo um cuidado pelas doações recebidas via Rotary, né, da gente conseguir passar material de higiene e limpeza para eles.
foi a questão da alimentação, né? Muitas cestas básicas foram organizadas. Nós estávamos lá também formando nessas cestas básicas. Uma organização invejável. Já falei quando a Rosângela esteve aqui, assim, ó, falei para a empresa que eu trabalho que doou calçados, né? Perdão, que doou os tênis, né, para a comunidade. Então, mostrei o controle, né, preservando todos os alunos. A gente tomou esse cuidado, né? Sim. E incrível, né? E eu tenho, acho que é muito necessário falar, por exemplo, do papel do Medeiros, né? O Medeiros é tudo de bom. O Medeiros, que é o presidente do Rotary aqui de Montenegro, né, para quem não sabe, o Medeiros, ele foi incansável. Ele é levemente mais velho que eu, pouco mais velho que eu, né? Tu não fala do meu presidente. E assim, era um menino, era um guri, uma saúde de um menino trabalhando com aqueles Medeiros não quilos precisa, e quilos. Tem os jovens aí, deixa pra nós nada. Era das 7 da manhã, que horas que fecha a escola? Das 22h35, né? Porque ontem eu parei de fazer a entrega, era 22h25, eu passei ali e a escola ainda tinha aluno. Sim, ainda tinha aluno. Então, assim, claro, eu estou citando aqui o Medeiros, né? Como um representativo de todo o corpo, né? Nós tivemos professores e funcionários e voluntários e pessoas que estavam ali constantemente conosco, e mesmo depois que os desabrigados saíram, né, que nós tivemos que limpar a escola, né? Eu lembro de uma ocasião que estávamos somente eu e a diretora, eu e a Rô. E aí nós nos olhamos e tem que limpar. Fomos. Bora lá. E aí é impressionante que assim que nós começamos a limpar, começou a chegar mais gente. Ninguém chamou. Entende? Era o senso de que aquilo precisava ser feito. Quando o nosso aluno viu isso, nós tivemos alunos que foram atingidos pela enchente, que estavam trabalhando como voluntários, ajudando na separação de roupas. Aquelas duas mocinhas que estavam lá no dia que eu estava lá. Quando o JB estava limpando as salas, lavando as salas, 4 irmãs estavam lá. Foram atingidas pela enchente e as 4 estavam lá ajudando. 2 se dividiram para me ajudar com as classes e as cadeiras, retornando para as salas que já estavam limpas, e as outras 2 ajudando o JB e a Lucia ali na limpeza das salas. Então, isso só para citar alguns casos, são diversos momentos, né, que a gente percebeu isso. Então, no momento em que a escola abriu, né, nós não sabíamos onde isso ia terminar. Mas assim, por mais que fosse às vezes momentos cansativos, a gente percebeu que isso fez um bem gigantesco para a comunidade escolar. Eu acredito. A gente já trocou algumas, porque a gente continua, né, o projeto. Sim. Lá junto à escola. Acho que a gente entende que assim, a gente ainda vai um pouquinho longe, né? E a gente tem 1000 planos, ideias nós temos muitas. Só nos falta, né? Só nos falta captar, que nem diz a comediante, né? E a gente percebe, e eu acredito muito nisso, e eu apregoo isso em casa, apregoo no Rotary, o modelo, o exemplo. Sim. A gente percebeu. Acho que isso vai ter um impacto legal, né, Rogério? É porque assim, essas marcas, né, que tu fala que ficam, por mais que hoje a gente passa em alguns bairros, né, ver casas, a igreja onde eu frequento, o pessoal se organizou para ajudar a limpar casas nesses bairros. Então, quando a gente passava e via aquelas marcas nas paredes, aquelas marcas com água vai sair. Vai. Mas tem marcas que demoram um pouco mais para sair, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas que nunca tinham passado por uma enchente. Ainda que Montenegro tenha um histórico, ainda que nós já estejamos, certeza. A gente já está um pouco calejado nessa história de enchente, né? O pessoal já entendeu que dependendo da quantidade de chuva, já tem esse preparo, e isso eu acho também importante falar, não é o foco da nossa conversa aqui. Mas eu acho que é legal. Mas é importante falar assim que Montenegro foi das cidades atingidas talvez uma das que melhor lidou com todo esse processo, tanto do poder público quanto dos civis. Né? Eu acho bem importante falar isso aqui, que a minha fala não tenha nenhuma interpretação política, não é essa a intenção, mas eu vi Montenegro lidando bem. E não estou dizendo aqui que de forma nenhuma as pessoas não foram afetadas, não foram atingidas, não, né? Lógico que foram, okay. Mas a nossa reação ao que aconteceu foi muito rápida e muito assertiva, né? Foi muito certeira também.
Então, quando eu converso com os alunos nesse momento pós, né, que todos voltaram já para suas casas, eu percebo que tem essas marcas mais emocionais, né, que tem, mas eu percebo que existe uma certa maturidade deles. Eu estou falando de alunos aqui de ensino fundamental também, tá? Esses alunos com uma certa maturidade para lidar com isso. Então, me impressiona de uma forma positiva como eles estão lidando com isso. Foi a primeira vez que eu trabalhei tão diretamente com flagelados, né? Foi a primeira vez que eu já, lá em Rolante, quando estourou há uns anos atrás estourou lá e a cidade foi totalmente, né, inundada com água com uma certa força, né? Eu trabalhei lá ajudando, mas aqui como a água ficou muito tempo. Lá em Rolante a água passou, né, fez a sua destruição, precisaram de ajuda, sim, mas aqui ficou muito tempo. Então nós tínhamos que conviver com esses nossos alunos, com essas famílias, com esse pessoal da comunidade dentro da escola. E assim, por mais que fosse numa situação muito difícil de perdas, né, materiais em vários sentidos, ainda assim eu acho que teve um reflexo positivo nisso tudo, que foi o fortalecimento de laços, o fortalecimento da empatia, da solidariedade que a gente percebeu, da desenvoltura das pessoas de se proporem, né? A gente não chamou ninguém. Chegou um momento em que os voluntários chegavam na escola e nós precisávamos dizer, não, eu não tenho o que tu faça aqui agora. Muito obrigada. Momento, né? Mas lógico, tu vai encaixando as pessoas, né, que estavam dispostas a fazer. E quando os alunos que viram isso, eles entenderam que eles precisavam fazer alguma coisa ainda que eles fossem atingidos. E isso para mim foi lindo. Nossa. Tem uma mãe que eu fiquei impressionado. Essa mãe, ela estava lá com seus filhos, né, sendo alojados na escola. Em determinado momento ela olhou e disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela estava, daqui a pouco ela estava no refeitório ajudando a preparar ali as marmitas, que a escola também preparou marmitas, né? Então assim, este aspecto de ver a pessoa atingida, entendendo que ela precisava fazer alguma coisa por ela e que ela podia fazer por outros, contagiou. Só isso já. Teve um outro caso, daí eu não sei se ela foi alojada, porque o primeiro dia que eu fui, 2 dias depois já terminou a parte de alojamento ali na escola, né? Mas na sexta que a gente estava separando as roupas, tinha 2 mocinhas que são aqui do bairro Tanak. Gente, uns amores de menina, uns amores. Daí pouco era próximo do meio-dia, a mãe veio ali dar uma fiscalizada, buscar elas para almoçar e tal. E elas estão se comportando, elas estão ajudando mesmo, não vieram aqui para fazer. A preocupação. E uma coisa que me deixou encantada, que já na sexta a gente começou, vocês já se organizaram como tu dissesse. A reunião veio, a organização veio muito rápida, a união veio muito rápida. E a gente já achei bárbaro ali o jeito que vocês propuseram da organização, faz o cadastro num lugar, porque a gente tem uma espécie de um cadastro organizado, porque também atendemos a comunidade, não foi só a escola, né? Pegava a ficha lá, vinha pra cá, nossa, assim, ó, organização boa. Isso também dá aquele exemplo do que é bom. E assim, é muito importante que as pessoas entendam que o polivalente, nesta forma como está organizada a equipe diretiva hoje, são de pessoas muito diferentes, mas que não precisou haver uma reunião, não precisou haver um acordo para que como vamos... Simplesmente no nosso grupo de WhatsApp aconteceu o seguinte, um morador precisou de alojamento, abrimos a escola para esse morador, quando nós vimos a gente precisava mais moradores do bairro, eles precisavam, daqui a pouco os animais vieram também e nós não tínhamos uma experiência de como lidar com isso. Uma coisa totalmente nova. Foi totalmente novo para nós, mas assim, foi uma experiência assim, que eu não vou esquecer. Não, é incrível. Como eu te falei, eu te disse que ia faltar tempo, 2 tagarela, porque a gente troca
muita ideia lá na escola, né? Conta pro Todos. pessoal, conta pros nossos espectadores aqui que antes de eu chegar aqui eu falei, Tito, nosso problema não vai ser falta de assunto, o problema vai ser falta de tempo para falar sobre todos os assuntos que a gente poderia conversar. A gente tem mais 2 minutinhos, né, Rogério? E eu gostaria de reforçar que esta parceria para nós do Rotary, e acredito pelo que vocês demonstram para a gente, e agora eu ganhei assim, fui lá na escola para a gente estar organizando que a gente consiga ganhar mais umas doações, que vai poder levar para a comunidade, né? Vai poder doar para a comunidade. Então a gente fez uma reunião ontem, né? Eu, Tu Medeiros e a Rô. Hoje a gente fez mais um bate-pronto ali e a gente percebe que isso está sendo muito positivo, muito, muito. Para mim, assim, foi encantador, por isso que eu trouxe a Rosângela e quis te trazer para falar um pouco mais do lado psicológico, apesar de tu não ser um psicólogo. Nós vamos conversar daqui a 6 meses, porque eu tenho medo de um impacto negativo e acredito que ele vai acontecer. Eu não sei qual a proporção dele, né? Eu quero conversar também com uma psicóloga de formação, né? Uma semana que vem a gente vai ter uma amiga aqui conversando com a gente. Depois também a gente pode fazer um bate-bola, né? Então, como rotariana, né, representando hoje aqui através do programa, o nosso muito obrigado ao trabalho que vocês estão fazendo pela escola. Para a Rô, eu agradeci a parceria. Para ti e para todo o grupo, Rogério, eu quero agradecer o cuidado com que vocês têm com as crianças de vocês, que a gente sabe que tem os adultos, né? A preocupação, o Rogério me falava assim, meu Deus, o pessoal do interior, como é que vai vir, como é que vai estar essas estradas? Estão vindo, aos poucos estão voltando, né? Então, estamos retomando aí a vida de uma maneira quase normal, né? Então o senhor tem 1 minuto para dar um tchauzinho pro povo aí. Te falei que era bem light, né? Não, tranquilo. Nós, na verdade, em nome do Polivalente, né, eu quero agradecer a presença do Medeiros, que eu já o conheço há 7 anos, né, desde que eu voltei para Montenegro como professor. Agradecer o empenho dele em fazer essa ligação Polivalente e Rotary. Agradecer a Tita, né, que já é nossa, está bem claro, repetir, já é nossa. Olha que a Cléia do Delfino vai dar briga. A gente conversa com a Cléia depois. Mas assim, em nome da escola, agradecer ao Rotary, né, a todo o empenho que foi um encontro que foi acontecendo, não foi planejado, simplesmente aconteceu e hoje para mim é uma história incrível de parceria. Eu não conheço parcerias que tenham dado tão certo dentro de um contexto tão diferente como foi, né? E assim, acho que posso falar em nome dos nossos alunos, posso falar em nome dos nossos professores, posso falar em nome da comunidade escolar do Polivalente, que foi tão beneficiada por essa parceria com o Rotary. As portas da escola estão abertas para vocês, né? Obrigada. Sempre estarão, porque como eu disse, é uma família, é coração de mãe, vai sempre caber mais gente, né? E dizer para a comunidade, né, que possa, mesmo que o tempo passe e que os efeitos físicos dessa enchente tenham passado, não esqueçam que existem outros efeitos, né, que precisam ser cuidados. Nós, como escola, estaremos cuidando dessa questão emocional, da questão do aprendizado dos nossos alunos, né, e sabemos que podemos contar com o Rotary nesse aspecto também, né, Tita? Contem sempre conosco. Então, estivemos aqui com o nosso amigo Rogério, que é vice-diretor da escola, nosso poli, né? Nosso Polivalente, Paulo Ribeiro e Campos, né? Conversando com a gente aqui no Rotary em Ação em Montenegro. Obrigada. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite.